Carla e hoje nós vamos falar sobre os desafios na construção de algoritmos explicáveis. Falando um pouco mais sobre mim, eu sou engenheira de dados, mestre em inteligência artificial pela Universidade de São Paulo e também fui reconhecida como Google Developer Expert em Machine Learning e uma das mulheres brilhantes na área de inteligência artificial ética, que foi a área a qual eu dediquei o meu mestrado. Então, grande parte da minha pesquisa foi dedicada a estudar a discriminação algorítmica, assim como desenvolver técnicas de interpretabilidade que auxiliassem nos desafios de garantir justiça algorítmica. Você me encontra nas redes sociais como Carla PR Vieira para a gente se manter conectados. Bem, falando um pouco sobre o uso dos algoritmos, né? Eu gosto muito dessa frase da Zinecto Fek porque ela resume um pouco da minha visão sobre essa realidade. E a realidade é que a gente tem cada vez mais delegado decisões nossas para os algoritmos. Então eu vou ler por completo a frase dela. Hoje em dia, usamos a computação para tomar todo tipo de decisão, mas também novos tipos de decisão. Perguntamos aos computadores coisas que não têm apenas uma resposta correta, que são subjetivas, abertas e que envolvem julgamento de valor. Então, o que ela quer dizer é que decisões na área da justiça, decisões financeiras nas vidas das pessoas estão sendo tomadas por algoritmos. Só que quando a gente delega essas decisões para algoritmos, a gente tem que pensar que a ética humana também tem que continuar existindo. Não é porque agora uma determinada máquina toma aquela decisão que a questão de ética não existe mais. Então existem uma série de preocupações éticas sobre os algoritmos. Essas 5 preocupações listadas aqui foram retiradas de um guia muito interessante que chama Understanding Artificial Intelligence Ethics and Safety, produzido pelo Instituto Alan Turing. Esse guia é bem interessante e ele lista 5 preocupações. A número 1, a discriminação algorítmica. Uma segunda, que é a negação de autonomia individual. A terceira, que é invasão de privacidade e vigilância. Por quarto, o isolamento social e desintegração da conexão social. E por último, que é o tema da nossa conversa aqui, que são as predições inexplicáveis e injustificáveis. Mas ao que se refere predições inexplicáveis e injustificáveis? Uma frase bem interessante que fala um pouco sobre essa importância da explicabilidade é o seguinte: se os projetistas e usuários finais de um sistema de aprendizado quiserem ter confiança no desempenho do sistema, eles devem entender como ele chega às suas decisões. Os sistemas de aprendizado também podem desempenhar um papel importante no processo de descoberta científica. Esse artigo é de 1995, ele fala sobre a explicabilidade de árvores de decisão. Ele é um artigo bem antigo e por mais que a explicabilidade pareça ser um termo e uma área nova, ela não é. Essa preocupação já existe há um tempo, né? Ela só foi aumentando ao longo dos anos devido a uma série de aplicações e uso de inteligência artificial no nosso dia a dia. Então, um caso bem interessante sobre predições injustificáveis é o caso relacionado ao Compass, que é aquele software que calcula a incidência criminal que muitas pessoas já ouviram falar. O que aconteceu foi que em 2013, o Eric Loomis foi condenado a 6 anos de prisão. A sua sentença foi determinada com auxílio desse software, que é o Compass. No entanto, ele discordou da sentença, porém ele não teve a possibilidade de recorrer à decisão, porque o algoritmo não era capaz de gerar uma explicação do resultado gerado. Tem um artigo sobre isso, que é o caso State versus Loomis, e ele foi condenado sem explicação, como a gente costuma dizer. Então isso já mostra um dos problemas de um algoritmo não conseguir oferecer essa explicação, dado que ele está tomando decisões que impactam muito a vida das pessoas. Então o que acontece hoje a gente tem uma série de dados de treinamento, em muitos casos, por exemplo, reconhecimento facial, utilizamos as faces das pessoas, fotos faciais. Um algoritmo que não é capaz de fornecer explicações é treinado e ele toma uma série de decisões na vida das pessoas que envolvem muitos malefícios que podem causar danos irreversíveis àquelas pessoas, né? Então isso tem que começar a ser discutido com mais profundidade. E como fazemos isso? Falando sobre a caixa opaca da inteligência artificial. Então a gente entende que a natureza das técnicas baseadas em inteligência artificial é de uma inerente falta de transparência. Porque essas regras de decisões que são criadas durante o treinamento, elas surgem de maneiras automáticas, de forma que muitas vezes as pessoas que programaram aquele IA, o time de cientistas de dados, por exemplo, não conseguem de forma completa explicar as decisões tomadas, né? Esse problema ele pode frustrar significativamente os esforços de governança de uma empresa,
ele pode causar uma falta de transparência e falta de responsabilização em relação àquele algoritmo. Então, quando a gente fala de um sistema de inteligência artificial, de um sistema algorítmico, a gente tem algumas características que são desejadas. Uma delas é que o sistema seja interpretável, o que implica algum senso de entender como aquela tecnologia funciona. Um segundo ponto é que ele seja explicável. Isso implica uma gama mais ampla de pessoas que possam entender o porquê uma decisão foi tomada. Que ele seja transparente. Isso implica algum nível de acessibilidade aos dados ou ao código daquele algoritmo e que ele seja justificável e contestável, como no caso do Eric Loomis, que queria contestar uma decisão. Isso implica que os usuários possuam as informações que precisam para argumentar contra uma decisão tomada de forma automática. Isso é previsto em uma série de legislações. Essas são características que estão na Lei Geral de Proteção de Dados Europeia, a GDPR. Na nossa Lei Geral de Proteção de Dados cita algum desses pontos também, Então, são características esperadas, mas não é tão fácil garantir que elas todas sejam verdade. Então, como abrir a caixa opaca, como a gente costuma dizer? Explicabilidade. A explicabilidade ela tem alguns pilares, como eu costumo dizer. Não basta a explicabilidade, você também tem que ter a questão da fairness, a justiça, assim como tem que ter transparência e prestação de contas ou accountability, Então, falando de explicabilidade em si, a gente costuma definir como a área de pesquisa que aplica diferentes metodologias para explicar as predições dos modelos de aprendizado de máquina. Porque, no fundo, a gente quer responder perguntas como: quem deve ser responsabilizado quando um algoritmo discrimina pessoas ou segmentos sociais, cria acidentes ou gera resultados injustos, ofensivos e até letais? A empresa ou o governo que adotou? A corporação que comercializa aquele algoritmo? Os desenvolvedores, analistas, as pessoas envolvidas na sua modelagem? Concorda que fica muito difícil entender como isso vai ser, quem vai ser responsabilizado? Então, esse é mais um dos dilemas envolvidos nessa questão. E, no fundo, por que a explicabilidade e a transparência importam tanto? Primeiro ponto, como eu já citei anteriormente, a gente precisa garantir transparência, conhecimento e confiança dos usuários sobre o sistema. Não basta criar um sistema se os usuários que vão utilizá-lo não confiam nele. Segundo, ela pode ser uma ferramenta de investigação de vieses e preconceitos. Então, na minha dissertação de mestrado, foi a proposta de como ferramentas de explicabilidade podem ser utilizadas para identificar vieses e preconceitos em modelos de inteligência artificial. Atender políticas regulatórias. Então, cada vez mais serão exigidas formas de explicação para atender questões regulamentares. Assim como avaliar a vulnerabilidade do sistema. Então, sim, aquele algoritmo de explicabilidade, aquela ferramenta, aquela técnica, pode ser muito utilizada para debugar um sistema e identificar melhorias e até vulnerabilidades do mesmo. Falando um pouco sobre a relação entre acurácia e explicabilidade. Sempre que você for ler sobre esse tema, você vai encontrar o termo, o trade-off entre acurácia e explicabilidade. Ao que isso se refere? Isso se refere ao seguinte cenário. Quando os algoritmos de inteligência artificial surgiram, muitos deles eram mais simples, mais interpretáveis pela simplicidade e o tamanho que eles tinham, Porque o problema daquela época era muito diferente dos problemas da época de hoje, assim como os dados daquela época, em 1950, são muito diferentes dos dados que a gente tem hoje. Então, a gente costuma dividir os algoritmos em duas caixinhas. A caixa opaca, em que você tem algoritmos precisos, acurados e eficientes, mas que não, por conta disso, eles não são tão explicáveis. Então, uma rede neural profunda não é tão explicável quanto uma árvore de decisão. São coisas bem diferentes. Mas uma árvore de decisão, a depender do seu tamanho, pode se tornar um algoritmo inexplicável também. Então, entenda que isso são exemplos que dentro de cada cenário podem variar um pouco, mas a gente segue esse formato mais para conseguir entender. Então, de um lado, temos esses algoritmos mais complexos, que eles têm um maior poder de classificação, eles também lidam com dados mais complexos, e temos caixa branca, os algoritmos que são inerentemente interpretáveis, que têm por sua proposta ser interpretáveis. Essa divisão é importante porque em muitos cenários as empresas às vezes querem utilizar um algoritmo, um modelo que é muito complexo para um problema no qual ele não seria totalmente necessário. Então, os algoritmos caixa branca não são inúteis, eles são muito úteis, principalmente em situações em que às vezes você nem precisa de um modelo de machine learning, mas você pode usar uma regressão estatística. Então, é legal entender essa diferenciação e sempre ter em mente que resolver os problemas da forma mais simplificada para evitar cenários de falta de explicação.
Então, um exemplo de algoritmos, né? Do caixa opaca temos redes neurais, SVM, Random Forest, e do outro lado, regressão linear, árvore de decisão, apenas como exemplos. Pensando em interpretabilidade, a gente tem dois níveis. Aqui eu estou usando as palavras interpretabilidade e explicabilidade de forma intercambiável. Existem definições um pouco diferentes, mas para simplificar a nossa conversa, aqui a gente está falando elas são a mesma coisa. A interpretabilidade intrínseca, ela trata de você explicar os modelos e criar modelos que são inerentemente explicáveis, né? Como eu falei, criar modelos caixa branca. Então, você vai estar trabalhando na modelagem, né? Pensando em modelos que são mais simples e que já oferecem uma explicação inerentemente. A limitação é simples, né? Ele não vai conseguir resolver problemas tão complexos, mas ele vai manter uma acurácia e uma certa fidelidade. Por outro lado, existe a interpretabilidade extrínseca ou post-hoc, os dois termos podem ser encontrados. Isso quer dizer que você vai ter o seu modelo opaco preservado, você vai extrair uma série de predições, acima das predições e o modelo opaco já treinado, você vai treinar um novo modelo ou aplicar técnicas em cima que vão tentar explicar aquele modelo. Então, isso acontece numa etapa posterior, por isso que ele é extrínseco, ele é fora do modelo. Né? Diferente do intrínseco que acontece dentro. Qual que é o trade-off? Você vai manter a acurácia do modelo original, já que você não vai estar modificando ela, mas você não pode garantir uma alta fidelidade. Então, para que essa técnica funcione muito bem, você tem que garantir que as explicações estão sendo fiéis a como o modelo de fato funciona, que elas não estão te dizendo que o modelo funciona de uma forma Y e, na verdade, ele funciona de uma forma X. Elas têm que estar muito bem conectadas. Além disso, dado que você ou vai criar um modelo explicável ou vai explicar um modelo opaco, você pode gerar uma explicação em dois escopos diferentes, um escopo local ou um escopo global. O escopo local, um exemplo bem simples, é que você quer explicar uma predição específica. Então, suponha um banco, o banco quer explicar por que o empréstimo da Carla foi negado. Na explicação global, o objetivo é entender como o modelo funciona como um todo. Então, para todos os clientes no geral, quais são as variáveis mais importantes que o modelo considera? O mais importante para ele é a renda. O mais importante para ele é a idade. Então, a explicação é um pouco maior. Você perde um pouco dos detalhes, porque você vai ter que ter alguma forma de agregar as explicações locais. E, por outro lado, a explicação local é muito interessante para oferecer uma explicação para o usuário em si mesmo. O seu empréstimo foi negado porque a sua renda é baixa ou porque a sua idade não sei o quê, uma série de informações ali. Então, existem essas duas possibilidades. Além disso, a abordagem pode ser específica ou agnóstica. Então, quando a gente desenvolve uma técnica de explicabilidade, ela pode ser uma técnica que só funciona com um determinado tipo de modelo. Então, eu vou criar uma técnica que só funciona com redes neurais para predição de imagens, né, com treinamento de dados que são imagens. Exemplo. Não, eu vou criar uma abordagem agnóstica, então ela funciona para diferentes tipos de modelos ou até para diferentes tipos de dados. Eu vou mostrar uns exemplos depois disso. Então, são duas possibilidades também. Algumas ferramentas interessantes que eu acho que vale citar, né? Porque pode ser que fique muito, às vezes, nebuloso. Mas como que eu começo a estudar sobre isso, entender como funciona? O Google tem uma ferramenta bem legal que chama What If Tool. Essa ferramenta permite que você analise instâncias de dados, entenda o comportamento do modelo e simule, né, algumas situações. Ele é bem interessante. Eu acho que é uma forma bem visual de lidar com esses cenários diferentes. Que ele geralmente cria cenários, que você consiga lidar com diferentes cenários do modelo e ver como ele se comporta. E isso permite você entender melhor como o modelo funciona. Outros métodos interessantes são bem famosos. O Lime, o SHAP e tem um de explicações contrafactuais que eu acho bem legal. O Lime, ele é um dos métodos mais famosos, ele trabalha tanto com imagens como com dados tabulados. O SHAP é bem interessante também, ele tem relação com o Lime, é parecido, vou explicar um pouco melhor. E tem as explicações contrafactuais, existem vários métodos relacionados a esse tipo de explicação, que ela envolve dizer uma situação e se. Então, o meu empréstimo foi negado. Uma explicação contrafactual seria dizer se o seu salário fosse 5 mil ao invés de 2 mil reais, você teria um empréstimo aprovado. Então, você oferece uma explicação contrafactual. Então, o que precisaria ser alterado
para que ao invés de uma predição negativa, tivesse uma predição positiva no modelo. Isso é bem interessante para oferecer uma explicação para o usuário. Exemplo 1. Vamos supor um cenário aqui, esse é um cenário de dados real que eu peguei, da UCI, em que você quer criar um modelo que diga se a pessoa tem um salário maior ou menor que $50 mil ao ano. Isso vai ser utilizado para análise de crédito. O que acontece é que a gente vai utilizar o SHAP. O SHAP, de forma bem simples, ele aplica a teoria dos jogos, em que os atributos do modelo, suponha que a gente tem aqui a idade, a renda e o estado civil. A renda não. A gente tem a idade, o estado civil, a escolaridade. Esses atributos, eles vão ser jogadores no jogo e a gente vai entender o quanto cada jogador contribui para o resultado final, que o resultado do jogo é a predição, que pode ser se a pessoa ganha mais ou menos que $50 mil, tá? E as explicações são sempre locais, mas ele também é capaz de gerar explicação global fazendo uma média. Mas vamos pensar na explicação local. Então, o que acontece aqui é que ele gera uma série de gráficos e algumas informações. Esse gráfico, de forma bem simples, a informação que ele nos dá é com uma série de atributos ali do lado esquerdo, e ele tem duas cores, que é vermelho ou azul, né? O vermelho é esse o valor da feature, no caso aqui é tudo 1 ou 0, então o vermelho seria 1, o azul seria 0, e ele tem um impacto SHAP no eixo X. E ali no eixo X, note que tem de menos 1 a 1, que é o impacto positivo ou negativo. Então, a gente pode ver que, para alguns casos, a gente tem um cenário em que o estado civil casado tem um impacto positivo e, para outros, o estado civil solteiro, que seria 0, tem impacto negativo. Então, esse é um tipo de explicação global que ele faz. Ele faz uma agregação de todas as predições, todas as explicações, e ele te dá esse tipo de explicação. Um outro gráfico que ele gera é o bar plot, que ele faz um ranking das features. Então, a gente percebe que o estado civil é claramente uma feature muito importante, assim como a idade, assim como a escolaridade, a hora de trabalho, são as principais variáveis que ele utiliza aqui. Gênero também está ali na lista, então ele também oferece um outro tipo de gráfico. Aqui é um pouco do que eu fiz no meu projeto de dissertação, que foi comparar o SHAP entre diferentes grupos do conjunto de dados que eu treinei o modelo. Então, no grupo 0, a gente percebe que o estado civil solteiro tem impacto muito negativo. E a gente percebe que o estado civil é uma variável que também é importante para o grupo 1, mas ela tem um impacto positivo. Isso acontece porque no grupo 0 você tem uma divisão ali entre mulheres e homens quase que igualitária, e no grupo 1 você tem 90% de homens. Então, uma coisa que eu identifiquei foi que, quando você está falando de homens, o estado civil ele é uma variável que pesa de forma favorável. Então, mulheres solteiras e versus homens casados é uma coisa muito diferente de como o modelo se comporta nesse caso. Então, o SHAP permite fazer algumas análises bem interessantes, tá? Isso aqui é só para exemplificar um pouco do que ele demonstra pra gente. O exemplo 2 é o Lime. No artigo do Lime, ele já tem um exemplo legal que eu achei legal trazer, que é o seguinte. Eles encontraram um algoritmo que tinha 100% de acurácia e ele era capaz de diferenciar lobos de huskies, basicamente. O que o SHAP permitiu identificar? O SHAP trabalha com imagens e o output que ele oferece é deixar em destaque qual parte da imagem foi mais importante para a classificação final. Então, como está mostrando ali, uma imagem A é um husky foi classificado como lobo. Aí você, nossa, mas por que esse husky foi classificado como lobo? E aí você olha a explicação. E na explicação você vê que o que ele usou para determinar que aquilo era um lobo não foi a imagem do animal, mas foi a presença ou ausência de neve. E aí o que o time descobriu aplicando essa técnica de explicação foi que o modelo que eles criaram, na verdade, ele era muito bom em identificar neve ou ausência de neve, mas que não era isso que ele estava considerando para determinar, que era isso que ele estava considerando para determinar se era um lobo ou se era um husky, e não necessariamente as características físicas do animal. Isso pode ser um viés dos dados de treinamento. Então, em todos os dados de treinamento, você tinha sempre lobos com neve, husky sem neve, sabe? Algo do tipo. E você não tinha dados diferentes para ver se o modelo realmente... Então, percebe que é uma vulnerabilidade do modelo que foi identificada usando uma técnica de explicabilidade. Esse é um cenário
uma super exemplificação, super ilustrativo, mas ele já mostra um pouco como ferramentas de explicabilidades podem ser usadas para fazer esse tipo de análise. Por fim, eu só queria dar uns exemplos e um overview. Eu acho que é legal deixar uma mensagem bem importante. Eu gosto muito dessa frase que ela fala: aqueles que controlam os sonhos controlam o futuro. Eu acho que essa frase é muito poderosa, porque quando a gente fala de inteligência artificial, a inteligência artificial é um fato. Não existe como voltar atrás para um cenário em que ela não existe. E cada vez mais ela tem se popularizado entre as pessoas. O que a gente tem que discutir agora é a redução de danos e como a gente controla essa narrativa de alguma maneira. Porque quem está controlando, quem está construindo esse futuro de IA é um determinado grupo de pessoas, né? Tem uma série de estudos que mostram que apenas 15% dos pesquisadores de IA de grandes empresas são mulheres. Então, isso é um cenário muito complicado. É um cenário que a gente não quer desenhar. Então, a gente tem que refletir que esse determinado grupo vai tomar as decisões que lhes favorecem, que lhes interessam. E eles, às vezes, não vão ter o olhar que a gente tem para resolver problemas, que um grupo diverso tem para resolver problemas. Então, quando criar soluções de inteligência artificial, não basta pensar que explicabilidade vai resolver tudo, que aplicar o melhor algoritmo de fairness vai resolver tudo. Não vai. Existem uma série de outras questões críticas que têm que ser pensadas. Como? Quais são as consequências e impacto disso que eu estou criando para a sociedade? Que impacto que isso vai ter? Isso pode ter um impacto negativo? É um exercício mesmo. Segundo, o quão significativa são essas consequências e quantas pessoas podem ser afetadas? Como que vai ser o impacto global disso, né? Para um grupo de pessoas grande, vai ser no mundo todo, vai ser só no meu país, só na minha região, vai ser só para as pessoas mais pobres? Como que vai ser o impacto? Terceiro, e muito importante, o quão diverso é o time que criou esse modelo. Porque se o time não for diverso, como não é no geral, em muitos cenários que a gente tem hoje de grandes empresas, você vai ter a construção de um modelo com certeza muito enviesado e que apresenta apenas um ponto de vista de centenas de pontos de vista que existem no mundo, né? Reproduzindo as mesmas vozes, os mesmos olhares e as mesmas opiniões. Então, isso também precisa ser discutido para além das técnicas de explicabilidade, porque de nada adianta aplicar técnicas se não existe um esforço do time de pensamento crítico e de melhorar quem está pensando a tecnologia. Não adianta querer explicar um algoritmo que vai determinar pelo rosto da pessoa se aquela pessoa é homossexual ou não. Como eu já vi esse tipo de aplicação que não faz nenhum sentido. De que adianta querer desenvolver explicabilidade para uma aplicação? Essa aplicação já não deveria existir em primeiro lugar, na minha opinião. Então, entende que um time diverso já barraria esse tipo de decisão, de pensar que isso poderia ser um produto para alguém. Então, essa é a proposta que eu deixo para vocês. E muito obrigada pela atenção. Espero que o vídeo tenha ajudado. Espero que vocês consigam estudar um pouco mais sobre o assunto.